Bom dia, amados, paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Olha, passamos alguns dias sem gravar, sem fazer essas mensagens, mas pela graça de Deus nós retornamos e hoje nós temos uma mensagem importante, que é o selamento. João, no capítulo 7 de Apocalipse, ele diz assim: depois destas coisas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem a árvore, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Então perceba, aqui você já percebeu que existe um selo, o anjo sai perto do santuário de Deus, e esse anjo tem um selo na sua mão. E existem 4 anjos nos 4 cantos da terra. Segunda Crônicas 9:24 diz que esses 4 cantos da terra são os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, certo? São os pontos cardeais, ou seja, esse é o globo todo da terra. Esses anjos estão protegendo a terra. Por quê? Eles estão protegendo porque Deus está num processo de selamento do seu povo. E antes que Deus cele o seu povo, os anjos estão segurando os ventos. O que é ventos? Movimentos bélicos, guerras, destruições, maremotos, as pragas. Então, quando o povo de Deus for selado, eles vão deixar de conter os ventos. Perceba que no capítulo 14, versículo 9, diz assim: seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Você perceba aqui que Deus tem um selo, e esse selo é colocado na mente e no coração do seu servo. Agora, a besta, o diabo, também tem um selo que é colocado sobre a mente, ou seja, a testa e a mão. Agora, o selo de Deus, ele tem 2 propósitos: mostrar aquele que serve a Deus, e também o selo de Deus serve de proteção. Veja aqui o capítulo 9 de Apocalipse, versículo 4, diz assim: e foi-lhe dado, ou seja, foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, quando os ventos forem soltos, só quem recebe essas destruições, as pragas, são aqueles que não têm o selo do Deus vivo. Então eles têm o selo de quem? Agora veja que o selo da besta, ele vai ser colocado em todas as pessoas que não obedecem a Deus. Veja aqui, no versículo 16 do capítulo 13 de Apocalipse: a todos, os pequenos e os grandes, e os ricos, e os pobres, e os livres, e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, todos, os pobres, os ricos, os grandes, os pequenos, faz que lhe seja dada certa marca. Agora nós vamos buscar qual é o selo de Deus. Hebreus capítulo 8, Hebreus 8, versículo 10, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Nós somos o Israel espiritual, tá? Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis,
Também sobre o seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo do capítulo 10, o 16, diz assim: esta é a aliança que farei com eles, com o povo de Deus, pois daqueles dias, diz o Senhor, porei em seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Veja, o selo de Deus é a lei. O selo de Deus, que representa Deus como Criador, como mantenedor e como Redentor, está dentro da lei. Vá para Isaías capítulo 8. Isaías 8. Capítulo 8 de Isaías. Perceba que nós estamos buscando o selo de Deus. Isaías 8. Isaías 8, versículo 16, diz assim: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Então perceba que o selo de Deus está na lei. Vamos ver qual é o selo de Deus agora. O selo, como eu disse, ele serve tanto de sinal daqueles que servem a Deus e também de proteção. Perceba agora aqui Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: também lhe deis os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que os santifica. Santifica os meus sábados, pois servirão de sinal, ou selo, entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que os santifica. Então perceba aqui que o selo de Deus está na lei. E o selo de Deus é o sábado, porque é o sábado que mostra aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aqui Ezequiel foi bem claro. Também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós. Deus está dizendo, o sinal daqueles que me servem é o sábado. Veja aqui, agora eu vou ler um texto de um livro chamado Eventos Finais. Tá bom? Eventos Finais, no capítulo 15. Capítulo 15, página de Eventos Finais, página 126. Diz assim: o que é o selo de Deus? Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser vista, mas a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado, preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam consciosamente o sábado do Senhor. Os que querem ter o selo do Deus vivo na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. De todos os preceitos, dos 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, Criador dos céus e da terra. A observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Éden, o sábado do 7º dia, é a prova da nossa lealdade a Deus. Tá? Então, como é que os servos de Deus recebem o selo? É aquele que guarda consciosamente o sábado do quarto mandamento. Agora perceba, o que é o selo da besta? Ou a marca? João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem. A observância, ou seja, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta. O sinal da besta é o dia de repouso papal.
O sinal, ou selo de Deus é revelado na observância do sábado, memorial divino da criação. A observância do primeiro dia da semana é o selo da besta. Então, se o selo de Deus é o sábado, o que é o selo da besta? Aqui diz que a observância do dia de repouso papal é o selo, a marca da besta.